Às 4 da manhã, o silêncio de Teherã não é sinal de paz. É o som do vácuo que precede o fim de uma era durante décadas. Um único homem acreditou que seu poder era divinamente blindado. Ele não era apenas um líder político. Ele era a sombra que cobria o Oriente Médio. O arquiteto de uma rede invisível de milícias, segredos e sangue que mantinha o mundo em xeque. Ali, Khamenei vivia cercado por camadas de aço, criptografia russa e uma guarda pretoriana disposta a morrer por um único suspiro seu. Ele se sentia um fantasma para seus inimigos. Intocável, onipresente. Mas, naquela madrugada, o fantasma descobriu que estava sendo caçado por algo muito mais frio, calculista e silencioso que a própria morte, a milhares de quilômetros de distância. Em uma sala sem janelas em Langley, Virgínia, olhos eletrônicos observavam o calor emanando de um complexo que, nos mapas oficiais, nem deveria existir. Não houve declaração de guerra formal. Não houve sirenes de ataque aéreo cruzando os céus da capital iraniana. Houve apenas uma ordem, sussurrada em um telefone seguro, que selou o destino de um dos homens mais protegidos da história moderna. O que você está prestes a entender não é apenas a crônica de um assassinato político de alto escalão. É o relato visceral de como a maior máquina de guerra tecnológica do planeta decidiu que o tabuleiro precisava ser virado, custasse o que custasse. O ponto de não retorno começou meses antes, nos corredores subterrâneos do Pentágono, onde a pergunta nas reuniões de cúpula não era mais se, mas como. Os estrategistas americanos haviam aprendido com os erros do passado. Eles não queriam criar um mártir que unisse a nação em fúria. Eles queriam um vácuo, uma decapitação cirúrgica que deixasse o sistema nervoso do Irã paralisado. E para criar esse vácuo, eles precisavam atravessar o que a inteligência iraniana chamava, orgulhosamente, de a muralha de vidro. Khamenei era um homem de hábitos analógicos por pura paranoia. Ele não confiava em telefones celulares. Ele não usava e-mails. Ele não permitia satélites perto de suas comunicações mais sensíveis. Ele confiava no toque físico, no papel manuscrito e no sussurro ao ouvido de seus generais de confiança. Ele acreditava que, ao se desconectar do mundo digital, ele se tornaria invisível para os algoritmos de Washington. Ele estava errado. Foi exatamente aí, no espaço milimétrico entre um sussurro e outro, que a inteligência americana encontrou a fresta. Uma falha humana em um sistema que se pretendia divino. Imagine o peso dessa decisão no salão oval. O ambiente mergulhado em uma penumbra tensa, iluminado apenas pelo brilho dos monitores que mostravam o rastro térmico do líder supremo. De um lado da mesa, generais que viam em Khamenei a cabeça da serpente, o obstáculo final para uma nova ordem mundial. Do outro, conselheiros que sabiam que o sangue dele poderia incendiar o petróleo, colapsar o dólar e transformar as cidades do Ocidente em alvos de represálias inimagináveis. O risco de uma terceira guerra mundial não era uma teoria, era uma probabilidade estatística naquelas telas. Mas o cálculo já havia sido feito. A operação não foi um erro de julgamento. Foi a execução fria de uma sentença que o mundo ocidental temia pronunciar em voz alta há quarenes enquanto o líder supremo bebia seu chá matinal, acreditando que seus bunkers profundos escavados em rocha viva e seus mísseis balísticos apontados para Tel Aviv eram sua garantia de vida eterna. Um brilho metálico cortava a estratosfera. Não era um bombardeiro pesado e barulhento que os radares poderiam detectar a centenas de milhas. Era uma agulha invisível. Um drone de nova geração, cujo revestimento absorvia as ondas de rádio como um buraco negro, movendo-se em uma altitude onde o ar é rarefeito demais para o som se propagar. Os radares iranianos estavam cegos,
alimentados por um loop de imagens falsas inserido minutos antes por um ataque cibernético sem precedentes. Os sistemas de defesa aérea S-400, orgulho da engenharia russa, foram transformados em sucata digital, incapazes de distinguir um pássaro de um projétil de alta precisão. Khamenei sempre pregou que os Estados Unidos eram o grande Satã. O que ele esqueceu, na arrogância de seus anos de poder absoluto, é que o inimigo que ele descrevia não usava chifres ou caudas. Ele usava sensores infravermelhos, drones kamikaze com lâminas de titânio e uma paciência absoluta de quem sabe que o tempo é uma arma tão letal quanto a pólvora. O incidente que mudou a história não foi uma explosão cinematográfica que iluminou o horizonte. Foi o som de uma porta blindada que nunca deveria ter sido aberta, sendo destravada por uma chave digital que ninguém deveria possuir. A traição é um veneno que corre pelas veias de uma ditadura mais rápido do que qualquer míssil de cruzeiro. E, enquanto o mundo dormia, a estrutura de poder que sustentava a República Islâmica há quase meio século estava prestes a evaporar em uma fração de segundo de alta temperatura. O relógio marcava 4:12. O ar em Teherã estava parado, denso, quase sólido. O comboio negro se movia com uma precisão mecânica pelas ruas vazias. E, no céu negro acima, a última coisa que Ali Khamenei não viu foi o reflexo da própria queda. A ordem final foi dada com um simples toque em uma tela na Virgínia. O gatilho foi apertado a milhares de quilômetros de distância. A partir desse momento, a gravidade e a tecnologia assumiram o controle. O Oriente Médio que conhecíamos acabava de morrer, junto com um homem que pensava ser o seu único dono. Mas como eles chegaram tão perto sem serem notados? Como a segurança mais impenetrável do planeta foi reduzida a pó em questão de segundos? A resposta não está nas bombas que caíram, mas nos segredos que os americanos esconderam por décadas dentro do próprio círculo íntimo de Khamenei. Segredos que estavam prestes a ser revelados da forma mais violenta e humilhante possível. A espiral de erros já havia começado, e desta vez não haveria oração capaz de deter o que estava por vir. A invisibilidade é o maior erro de um ditador. Khamenei acreditava que, ao se esconder em um labirinto de concreto e silêncio, ele havia se tornado um deus. Mas para a inteligência americana, ele era apenas um alvo que ainda não havia percebido sua própria data de validade. A espiral que levou àquela madrugada de fogo começou anos antes. Não com mísseis, mas com bytes. Para entender como o homem mais vigiado do Irã foi exposto, precisamos olhar para as cicatrizes que os Estados Unidos deixaram no sistema nervoso de Teherã. Lembra-se do Stuxnet, aquele vírus digital que destruiu as centrífugas nucleares iranianas sem disparar um único tiro? Aquilo não foi o fim. Foi o teste beta. Enquanto o mundo achava que a guerra cibernética era sobre desligar luzes ou roubar dados, a ISA e a CIA estavam construindo algo muito mais sinistro. Um ecossistema de vigilância total que transformava cada dispositivo eletrônico em solo iraniano em um espião involuntário. Khamenei baniu a tecnologia de sua presença, mas ele não podia banir a tecnologia do mundo ao seu redor. Seus generais carregavam telefones. Seus cozinheiros usavam rádios. Seus motoristas confiavam em sensores de proximidade. Cada pulso eletromagnético emitido no Palácio de Sadabad era captado por satélites de órbita baixa, processado por supercomputadores em Fort Meade e transformado em um padrão de comportamento. Os americanos sabiam a que horas ele rezava, o remédio exato que ele tomava para sua saúde frágil e, o mais importante, eles sabiam quem eram as pessoas em quem ele mais confiava. E é aqui que a espiral se torna sombria. No mundo da espionagem, não se quebra uma porta se você pode convencer o dono da casa a deixá-la encostada. A CIA não precisava de um exército. Eles precisavam de um Judas. E em um regime construído sobre o medo, o ressentimento é a moeda mais valiosa. Imagine o perfil. Um alto oficial da Guarda Revolucionária, um homem que jurou morrer pelo regime, mas que viu seus filhos serem consumidos pela decadência ocidental que ele deveria odiar. Ou, talvez, um burocrata que percebeu
que o navio estava afundando e queria um bote salva-vidas dourado em algum lugar da Europa. O recrutamento não aconteceu em becos escuros. Aconteceu através de transações criptografadas, promessas de exílio e alenta, mas constante erosão da lealdade. Esse fantasma interno começou a vazar o que os americanos chamavam de a agenda de Deus, o itinerário secreto de Khamenei. A arrogância foi a primeira escolha errada do regime. Eles acreditavam que seus túneis em Fordow e Natanz eram impenetráveis. Gastaram bilhões em sistemas de defesa russos que prometiam derrubar qualquer coisa que voasse. Mas os americanos não estavam jogando o jogo da força bruta. Eles estavam jogando o jogo da saturação e do engano. Meses antes do ataque, o Pentágono iniciou uma série de simulações silenciosas. Drones invisíveis entravam no espaço aéreo iraniano, permaneciam por horas e saíam sem serem detectados. Não para atacar, mas para mapear cada ponto cego dos radares. Eles descobriram que, em certos ângulos da topografia de Teherã, a tecnologia russa falhava por microsegundos. E em uma guerra de alta precisão, 1 microsegundo é uma eternidade n quanto. Isso, em Washington, a ordem era clara. Não deixem rastros. O uso de um míssil convencional seria um ato de guerra óbvio. Eles precisavam de algo que parecesse um erro, um acidente ou uma intervenção divina distorcida. Foi então que a Força Aérea dos Estados Unidos da América preparou a sua arma mais exótica e aterrorizante, o 900, o míssil Ninja, uma ogiva que não explode, mas que libera 6 lâminas de aço em pleno ar antes do impacto, triturando tudo o que estiver dentro do alvo com a precisão de um cirurgião psicopata. Sem fogo, sem danos colaterais excessivos, apenas o fim cirúrgico de um homem. A espiral de erros de Khamenei se estreitou quando ele decidiu fazer uma movimentação não programada. Ele sentia o cerco fechar. A paranoia, que antes era sua aliada, tornou-se sua carrasca. Ele mudou de comboio 3 vezes em uma única noite. Ele ordenou que todos os sinais de GPS na área fossem bloqueados. Ele acreditava que, ao criar o caos, ele estaria seguro. O que ele não entendeu é que os Estados Unidos da América queriam exatamente o caos. O bloqueio de sinal era o sinal. No momento em que uma zona de silêncio eletrônico total se movia pelas ruas de Teherã, os satélites americanos não precisavam mais procurar por ele. Eles apenas seguiam o buraco negro no mapa. Khamenei estava desenhando um alvo gigante nas próprias costas enquanto tentava se esconder. A tensão dentro do centro de operações nos Estados Unidos da América era quase insuportável. Homens e mulheres que não dormiam há dias viam o comboio de Khamenei entrar em uma zona de abate ideal. A luz verde foi dada, mas no último segundo, algo deu errado. Um veículo civil entrou na rota. Um erro de cálculo humano poderia arruinar décadas de planejamento e desencadear um holocausto nuclear. Nesse momento, a frieza americana foi testada. Eles não cancelaram. Eles ajustaram. A tecnologia de inteligência artificial acoplada ao drone recalculou a trajetória em milésimos de segundo. O destino de Khamenei não estava mais nas mãos de Deus, nem de seus generais. Estava nas mãos de um processador de silício que não sente ódio, não sente remorso e não erra o alvo. A espiral havia chegado ao fim. As escolhas erradas de Teherã, menos a confiança excessiva na tecnologia russa, a subestimação da infiltração humana e a crença cega na própria invulnerabilidade haviam levado o líder supremo para o centro do alvo. O ar estava prestes a ser cortado, e o silêncio de Teherã estava prestes a ser despedaçado por um som que ninguém ouviria vindo, até que fosse tarde demais para gritar. O som que define o fim de uma era não é uma explosão ensurdecedora, é thívilo, um corte seco no ar, quase imperceptível, como o bote de uma serpente feita de titânio e ódio. Dentro da Mercedes blindada, o tempo parece ter entrado em uma suspensão viscosa. Ali Khamenei, o homem que desafiou 10 presidentes americanos, não olha para a janela. Ele não vê o brilho da lua refletido no metal que desce do céu a 3 vezes a velocidade do som.
Ele está revisando mentalmente seus dogmas, certo de que o destino do Islã repousa em seus ombros frágeis. Ele não sabe que, naquele exato microsegundo, a física e a engenharia aeroespacial de Virgínia acabaram de invalidar suas orações. A milhas de distância, em uma tela de ultra definição, o cursor térmico está fixo no teto do veículo. O operador do drone, um jovem de 24 anos com as mãos firmes e o coração frio, não sente adrenalina. Ele sente a geometria. O ângulo de entrada precisa ser perfeito para que a blindagem russa não ricocheteie o projétil. O dedo pressiona o botão. N ou a recuo. N ou a fuma. Há apenas a gravidade trabalhando a favor da vingança. O R9X não é uma bomba. Ele não queima. Ele não explode. Ele é uma guilhotina voadora. A 100 metros do alvo, o invólucro do míssil se abre e 6 lâminas longas, afiadas o suficiente para fatiar o motor de um tanque, se estendem em forma de estrela. É uma visão de pesadelo medieval executada com precisão alienígena. Impacto é cirúrgico. O teto da Mercedes é rasgado, como se fosse papel de seda. Não há o clarão de uma detonação convencional que alertaria as baterias antiaéreas vizinhas. Há apenas o som, horrendo de metal, triturando carne e osso. Em um piscar de olhos, o interior luxuoso do veículo se transforma em um necrotério de aço retorcido. As lâminas não dão chance para gritos. Elas não dão tempo para arrependimentos. O homem que se considerava a voz de Deus na Terra é silenciado pela mecânica bruta de uma democracia que decidiu parar de negociar. Nesse exato momento, o caos explode. Não nas Ruhaus, mas nos centros de comando iranianos, os monitores de segurança na sede da Guarda Revolucionária ficam brancos. Os rádios de comunicação, antes repletos de ordens protocolares, tornam-se um estático desesperador. Onde está o líder? Grita um general, sua voz falhando enquanto ele observa, via satélite, o comboio parado no meio de uma avenida deserta. Os guardas de elite saltam dos veículos de apoio, armas em punho, procurando um inimigo que não podem ver. Eles apontam para as sombras, para os prédios, para o céu escuro. Mas o inimigo não está lá. O inimigo já cumpriu sua missão. E agora é apenas um rastro de calor desaparecendo na estratosfera. A revelação é mais chocante do que o ataque em si. Quando os oficiais finalmente conseguem abrir a porta deformada da Mercedes, o que eles encontram destrói a alma do regime. Não há um corpo para ser exibido como mártir. Há apenas os destroços de uma ideologia espalhados pelo couro do banco traseiro. A invencibilidade foi reduzida a fragmentos em Washington. O SEAL, NCO, na Situation Room, é absoluto. Não há aplausos. Há apenas o reconhecimento sombrio de que o mundo, a partir daquele segundo, nunca mais será o mesmo. O olho do furacão passou, mas o rastro de destruição que ele deixou não é medido em escombros, mas em poder. O líder supremo está morto. E pela primeira vez em meio século, o grande Satã não pareceu um mito de propaganda. Ele pareceu uma inevitabilidade. Enquanto os generais em Teherã tentam entender como a sua segurança impenetrável foi violada por um fantasma, a realidade começa a se infiltrar como um veneno. Os americanos nunca estiveram fora. Eles estavam dentro, eles estavam assistindo e eles estavam apenas esperando o momento em que Khamenei fecharia os olhos para dar o golpe final. A pergunta agora não é quem matou o líder. A pergunta que faz o sangue dos sobreviventes congelar é: quem será o próximo? Porque o céu acima de Teherã não está mais vazio. Ele está cheio de lâminas invisíveis. Esperando pela próxima ordem sussurrada a milhares de quilômetros dali, o sol nasce sobre Teherã. Mas pela primeira vez, em quase meio século, a luz não traz clareza. Traz o peso de um vazio insuportável. Enquanto os primeiros raios de sol tocam as cúpulas das mesquitas, a notícia começa a vazar pelos poros de uma cidade que ainda não sabe se deve chorar ou respirar aliviada. O regime, mestre na arte da propaganda e do controle narrativo, encontra-se em um estado de paralisia catatônica. Os alto-falantes que antes despejavam retórica inflamada agora emitem apenas um chiado estático.
um eco do vácuo deixado por um homem que se fundiu ao próprio Estado. Ali Khamenei não era apenas o líder, ele era o oxigênio da estrutura de poder iraniana. E, em uma fração de segundo na calada da noite, os Estados Unidos cortaram o suprimento. O eco do vazio não se manifesta em gritos, mas em um silêncio aterrador. Nas capitais ocidentais, o clima é de uma euforia contida, mascarada por comunicados diplomáticos frios e calculados. Não há confissões explícitas. Washington joga o jogo da negação plausível, deixando que o silêncio de suas agências de inteligência fale mais alto que qualquer coletiva de imprensa. No Pentágono, os mapas do Oriente Médio estão sendo redesenhados em tempo real. O eixo de resistência, a rede de milícias que Khamenei costurou com paciência de artesão por décadas, agora se assemelha a um corpo cujos membros ainda se contraem, mas cujo cérebro deixou de existir psicologicamente. O golpe foi mais profundo que o metal das lâminas do R9. A mensagem enviada ao mundo não foi sobre a capacidade de matar um homem, mas sobre a absoluta inutilidade de se esconder. Se o sucessor de Deus na Terra, protegido por bunkers russos e exércitos ideológicos, pôde ser fatiado em silêncio no centro de sua própria capital, quem está realmente seguro? A paranoia, antes uma ferramenta de Khamenei para manter seus subordinados na linha, agora se volta contra o próprio regime. Cada general olha para seu rádio, cada ministro olha para o céu e cada aliado se pergunta se o próximo sinal de GPS rastreado será o seu. Impacto final é uma reflexão sobre a fragilidade do poder absoluto. Construímos muros, desenvolvemos algoritmos, enterramos segredos em montanhas de granito, tudo para sustentar a ilusão de que somos intocáveis. Mas a história nos ensina, de forma repetida e violenta, que o poder é um castelo de cartas mantido apenas pelo sopro da crença alheia. Quando essa crença morre, seja por uma revolução ou por um drone invisível, o que sobra é apenas o vazio, um eco que ressoa pelos corredores desertos dos palácios. Lembrando que nenhum império é eterno e nenhum homem, por mais que se julgue divino, é páreo para a frieza de uma tecnologia que não conhece a misericórdia. Khamenei passou a vida tentando moldar o destino de milhões. No fim, seu próprio destino foi moldado em uma tela de computador a quilômetros de distância, por alguém que ele nunca conheceu, servindo a um propósito que ele nunca pôde deter. O Oriente Médio agora entra em uma era de sombras longas, onde o fantasma de um líder morto pode ser mais perigoso que o próprio homem vivo. Ou talvez apenas um lembrete de que o silêncio da noite é o único lugar onde a verdade, por mais sombria que seja, finalmente repousa. O tabuleiro foi virado. As peças estão no chão e o mundo assiste, em transe, para ver quem terá a coragem ou a loucura de dar o próximo passo. Se você quer entender os bastidores das histórias que mudam o mundo e os segredos que os poderosos tentam enterrar, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo desta jornada pela verdade.